Olá, turma! Vamos aqui para a nossa terceira aula de estatística, de forma online. Vamos entrar agora em gráficos estatísticos. É uma parte bem importante da estatística, pois as questões que caem no Enem e em concursos em gerais, eles exploram mais a estatística em gráficos. Então, é bom vocês focarem bastante nesse conteúdo para ter sucesso no Enem. Gráficos estatísticos é uma forma de apresentação dos dados estatísticos cujo objetivo é o de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão que as séries. Nesse sentido, os gráficos foram gerados no sentido de resumir as informações. Às vezes você tem um milhão de informações e dá para colocar num gráfico muito pequeno e bem resumido e dá para você entender muito bem. Para tornarmos possível uma representação gráfica, estabelecemos uma correspondência entre os termos da série e determinada figura geométrica, de tal modo que cada elemento da série seja representado por uma figura proporcional. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para ser realmente útil: a simplicidade, a clareza, a veracidade. Simplicidade: o gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária, assim como de traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise morosa ou com erros. Clareza: o gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. Veracidade: o gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. Os principais tipos de gráficos são os diagramas, o polar, o cartogramas e os pictogramas. Os diagramas são gráficos geométricos de, no máximo, 2 dimensões. Para sua construção, em geral, fazemos uso do sistema cartesiano. Os diagramas são gráficos geométricos de, no máximo, 2 dimensões. Para sua construção, em geral, fazemos uso do sistema cartesiano. Houve uma repetição aí. Dentre os principais diagramas, destacamos gráfico em linhas ou em curva, gráfico em colunas ou em barras, gráfico em colunas múltiplas e gráficos em setores, que é aquele que vocês conhecem pelo pizza. Gráfico em linhas ou em curvas. Esse tipo de gráfico utiliza-se da linha poligonal para representar a série estatística. O gráfico em linha constitui uma aplicação do processo de representação das funções num sistema de coordenadas cartesianas. Nesses sistemas, fazemos uso de 2 retas perpendiculares. As retas são os eixos coordenados e o ponto de interseção. A origem: o eixo horizontal e o eixo das abscissas, eixo do x, e o vertical, eixo das ordenadas, o eixo dos y. Gráfico em linhas ou em curvas. Exemplo, você tem aí um exemplo do gráfico em linhas ou em curvas, que dá para vocês entenderem. A questão é vocês entenderem bem a questão da interpretação do gráfico. Se vocês não entenderem o que o gráfico está falando, gráfico em colunas ou em barras é a representação de uma série por meio de retângulos dispostos verticalmente em colunas ou horizontalmente em barras. Quando em colunas, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Assim, estamos assegurando a proporcionalidade entre as áreas dos retângulos e os dados estatísticos. Gráfico em colunas ou em barras. Quando eu fui selecionar da sequência no conteúdo para vocês, eu fiquei imaginando que, para vocês entenderem melhor, seria ótimo que tivesse em sala, porque eu ia estar construindo esses gráficos para vocês entenderem o que significa cada um. Mas, infelizmente, eu vou torcer para que vocês entendam dessa maneira e
Busquem outros materiais para estar entendendo melhor. Aqui a gente tem o gráfico em colunas ou em barras. Outro exemplo, agora aqui ele está na horizontal. Gráfico em colunas ou barras múltiplas. Este tipo de gráfico é geralmente empregado quando se quer representar simultaneamente dois ou mais fenômenos estudados com o propósito de comparação. Tabela de dupla entrada. Vocês veem aqui, sempre que ele quiser tratar de comparações, ele vai usar esse gráfico de colunas ou barras múltiplas. Gráfico em setores. Este gráfico é construído com base em um círculo e é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. O total é representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quantas são as partes. Lembrando que esse setor sempre, a volta completa, a gente sabe que é 360 graus. Os setores são tais que suas áreas são respectivamente proporcionais aos dados da série. Obtemos cada setor por meio de uma regra de 3 simples e direta, lembrando que o total da série corresponde a 360 graus. Temos aqui o gráfico em setores, que a gente falou que lembra uma pizza. E ele eu acho que é bem simples de interpretar também. Polar é o gráfico ideal para representar séries temporais cíclicas, isto é, séries temporais que apresentam em seu desenvolvimento determinada periodicidade, como, por exemplo, a variação da precipitação pluviométrica ao longo do ano ou da temperatura ao longo do dia, a arrecadação da zona azul durante a semana, o consumo de energia elétrica durante o mês ou ano, o número de passageiros de uma linha de ônibus ao longo da semana e etc. O gráfico polar faz uso do sistema de coordenadas polares. Aqui um exemplo de gráfico polar. Traçamos uma circunferência de raio arbitrário. Damos preferência ao raio de comprimento proporcional à média dos valores da série. Neste caso, MA é igual a 124,5. Construímos uma semirreta partindo de zero, o polo, e com a escala eixo polar. Dividimos a circunferência em tantos arcos quantas forem as unidades temporais. Traçamos a partir do centro zero, semirretas, passando pelos pontos da divisão. Marcamos os valores correspondentes da variável, iniciando pela semirreta horizontal, eixo polar. Ligamos os pontos encontrados com segmentos de reta. Se pretendemos fechar a poligonal obtida, empregamos uma linha interrompida. Assim, para nosso exemplo, temos aqui um exemplo de gráfico polar, que foi o que eu falei anteriormente. Precipitação pluviométrica do município de Porto Alegre, em 1995. Cartogramas. O cartograma é a representação sobre uma carta geográfica. Este gráfico é empregado quando o objetivo é o de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com áreas geográficas ou políticas. Distinguimos duas aplicações: representar dados absolutos, população. Neste caso, lançamos mão em geral dos pontos em número proporcional aos dados. Representar dados relativos, densidade. Neste caso, lançamos mão em geral de achuras. Um exemplo de cartograma aqui. Pictogramas. O pictograma constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público, pela sua forma ao mesmo tempo atraente e sugestiva. A representação gráfica consta de figuras. É o gráfico mais simples que eu acho. É como se fosse uma linguagem infantil, já que ele usa essas figurinhas. Tipo aqui, população do Brasil, 1950 a 1980, ele está colocando uma pessoa, né? Representando a população. Então, é de fácil leitura. Lembrando que sempre esses gráficos vão ter uma legenda para você entender o que está sendo dito dentro dele.
Muito obrigada e até a próxima!